Estamos de volta, senhores, com o nosso quarto e último bloco. Vem comigo na tela. Vamos tratar agora dos bens coletivos, também chamados de universalidades. Vou começar com a universalidade de fato. Olha aí, artigo 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertencentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Dou alguns exemplos aqui. Uma biblioteca é uma universalidade de fato. São vários livros que são bens singulares, reunidos, pertencentes a uma mesma pessoa, que têm uma destinação unitária. Um rebanho é uma universalidade de fato. São várias cabeças de gados reunidas, pertencentes a uma mesma pessoa, com destinação unitária, e assim por diante. Obviamente que nesta universalidade de fato, é plenamente possível que sejam realizados negócios jurídicos específicos, negócios jurídicos relacionados a bens individuais. Então, se o cidadão quiser, pode doar um único livro da biblioteca, vender um único livro da biblioteca, emprestar 10 livros apenas à biblioteca, ou negociar uma única cabeça de gado, não há problema algum. Mas, além de fato, as universalidades também podem ser de direito. E o Código Civil, no seu artigo 91, olha aí na tela, nos diz que constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Então, complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. O grande exemplo da universalidade de direito é a herança, que é um complexo de relação jurídica que diz respeito a uma pessoa dotada de valor econômico. Então, os bens considerados em si mesmo já foi avanço para os bens reciprocamente considerados. Então, vamos agora aos bens reciprocamente considerados. A coisa agora muda um pouco de figura, porque eu estou a tratar de uma classificação de dois bens que dialogam entre si, tá? São bens reciprocamente considerados. Em sendo assim, a primeira distinção que eu faço é sobre bem principal e bem acessório. Bem principal e bem acessório. O bem principal é aquele que tem existência abstrata, que tem existência em si mesmo. Este é o bem principal. Ele não demanda nenhum outro bem para existir, tá? Então, por exemplo, uma casa é um bem principal, um carro é um bem principal, são bens que existem de forma abstrata, que existem sozinhos em si mesmo. Mas, além de principal, o bem pode ser acessório. E o bem acessório é aquele que existe em função de um bem principal. Então, ele vai existir em função de um bem principal. E aí nós temos, obviamente, vários exemplos, né? O pneu do carro, na verdade, o tapete do carro existem em função do veículo, existem em função do bem principal. Este bem acessório, ele admite subclassificação. Bem acessório admite subclassificação. Fala-se em frutos, produtos, pertences, benfeitorias e partes integrantes. Frutos, produtos, pertences, benfeitorias e partes integrantes. São aí subclassificações nos bens acessórios e sobre elas que nós iremos começar a conversar agora. Vamos começar falando dos frutos. O que é o fruto? O fruto é uma utilidade renovável que a coisa produz periodicamente. Então, o fruto é uma utilidade renovável que a coisa produz periodicamente. Perceba, se a utilidade é renovável, porque a coisa produz periodicamente, a retirada do fruto não vai reduzir a substância da coisa principal. Não, porque o fruto é renovável. Quando você tira uma fruta lá do pé, você reduz a substância da coisa principal? Não,
Porque o fruto é o quê? Renovável. Ela voltará a produzir aquele determinado fruto. Os frutos admitem subclassificação. A primeira subclassificação é quanto à natureza. Primeira subclassificação, eu dizia, é quanto à natureza. E quanto à natureza, os frutos podem ser naturais, industriais e civis, também chamados de rendimentos. Então, quanto à natureza, os frutos podem ser naturais, industriais e civis, também chamados de rendimentos. Frutos naturais são aqueles produzidos independentemente da intervenção da mão do homem. Então, frutos naturais são aqueles produzidos, eu dizia, independentemente da intervenção da mão do homem. São aí os nossos frutos naturais. Pense em frutas mesmo, né? Produzidos aí em plantações, etc. São frutos naturais. Já os industriais, também chamados de manufaturados, industriais ou manufaturados, são aqueles que decorrem na mão do homem. São aqueles que decorrem, eu dizia, da produção da mão do homem. Pense em linhas de montagem. Uma linha de montagem de um determinado veículo, do Ford Export. Essa linha de montagem todo dia produz lá 20, 30 veículos, né? 20, 30 veículos. A retirada de um veículo não diminuirá a substância dessa linha de montagem. No outro dia ela vai produzir mais 20, 30 carros. É um fruto industrial. Já o fruto civil são os rendimentos. Pense em aluguéis. Aluguéis. A retirada do aluguel não vai reduzir a substância da coisa principal, não é verdade? Rendimentos de aplicações financeiras, está aí. São os nossos frutos, eu dizia, civis ou os rendimentos. A segunda classificação dos frutos diz respeito à ligação com a coisa principal. Ligação com a coisa principal. E aqui, quando eu trato da classificação que diz respeito à ligação com a coisa principal, para a gente ganhar tempo, eu vou colocar logo como está no slide de vocês. Eu tenho frutos, primeiro, colhidos ou percebidos. Os colhidos ou percebidos são aqueles que já foram retirados. Eles já foram colhidos, eles já foram percebidos, eles já foram retirados. Pronto. Eu tenho os pendentes. Os pendentes são aqueles que ainda estão fixados à coisa principal. Pense numa fruta ainda no pé. É pendente. Se eu a retirei, ela já foi colhida ou percebida. Os percipiendos são aqueles que já deveriam ter sido colhidos, mas não foram. Então, são aqueles que já deveriam ter sido colhidos, eu dizia, mas não foram. São os percipiendos. O povo aqui no interior da Bahia diz que vai cair de maduro, né? Vai cair de maduro, não tiraram ainda, vai acabar caindo, vai apodrecer ali. Já os estantes são aqueles que já foram colhidos e armazenados. Colhidos e armazenados estão lá, colocados na estante. Enquanto que os consumidos são aqueles, aí é autoexplicativo, que já foram consumidos, na verdade, que já foram destruídos, enfim, já foram completamente consumidos aí pelo seu destinatário. Ok? Fruto, então, já foi. Avanço aos produtos. E o que são os produtos? Produtos são utilidades não renováveis, que a coisa produz. Utilidades não renováveis que a coisa produz. Em sendo assim, a retirada do produto diminuirá a substância da coisa principal. Então, quando eu retiro o produto, eu diminuo a sua substância da coisa principal. Exemplifico com o carvão, exemplifico ainda, senhores, com o petróleo, são produtos. Quando você tira o carvão, quando você tira o petróleo, você está reduzindo a substância da coisa principal. Sigo, pertença. O que é a pertença? Está lá no Código Civil, artigo 93 do Código Civil. Pertenças são bens que, não sendo partes integrantes, então não são partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, serviço
ou aformoseamento de outros bens. Então, a pertença são bens que, não sendo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outros bens. São as nossas pertenças, tá? O trator da fazenda é um belo exemplo de pertença. Ele se destina de modo duradouro ao uso, serviço lá da fazenda, mas não é uma parte integrante daquela fazenda. Benfeitorias. As benfeitorias, invariavelmente, artigo 97 do Código Civil, invariavelmente, diz o 97, as benfeitorias serão artificiais. Invariavelmente as benfeitorias são artificiais, porque elas decorrem de intervenção do proprietário, do possuidor ou do detentor. Então as benfeitorias invariavelmente são benfeitorias decorrem da mão do homem, são artificiais, não há benfeitorias naturais. Nós não temos no Brasil benfeitorias decorrentes da natureza. Elas, eu dizia, são sempre artificiais. E essa intervenção humana no bem lá, essa intervenção humana no bem principal, proprietário, detentor, possuidor, terá aí três modalidades. Nós temos, volta aqui para mim, aqui, não volta para mim mesmo, porque o slide aqui deu uma loucura, agora foi. Nós temos benfeitorias necessárias, benfeitorias úteis e benfeitorias voluptuárias. Nós temos benfeitorias necessárias, benfeitorias úteis e benfeitorias voluptuárias. As benfeitorias necessárias, começando por elas, são aquelas que objetivam evitar que a coisa venha a se deteriorar. Então, as benfeitorias necessárias são aquelas que visam evitar, eu dizia, que a coisa venha a se deteriorar. Essa é a necessária. Então, aqui nessa sala, nós temos como benfeitorias necessárias, por exemplo, a revisão da fiação elétrica, se estiver dando algum problema, as obras relacionadas aos pilares, para que essa sala não venha a ruir, a tubulação, são benfeitorias necessárias. Intervenções cujo objetivo é evitar que a coisa venha a se deteriorar. Já as benfeitorias úteis são aquelas que têm por escopo o aumento da utilidade da coisa. Então, elas têm por escopo, elas têm por objetivo o aumento da utilidade da coisa. São as nossas benfeitorias úteis. Elas querem aumentar a utilidade. Aqui nessa sala, por exemplo, essa segunda câmara é uma benfeitoria útil, tá? Ela não existia antigamente. Nós a colocamos aqui porque ela está aumentando a utilidade aqui do estúdio, na verdade. O estúdio agora com duas câmeras tem uma nova dinâmica, permite gravar outros tipos de situações, etc. Volta na tela. A terceira modalidade são as benfeitorias voluptuárias. E as benfeitorias voluptuárias são aquelas realizadas para um mero deleite ou recreio. Então, as benfeitorias voluptuárias são aquelas realizadas para o mero deleite, para o mero recreio. Então, nós temos exemplos, né, por aí. Um chafariz em uma casa é uma benfeitoria voluptuária, né? Não é necessária, porque a casa não vai ruir se não tiver um chafariz. Ela não é útil, porque ela não aumenta a utilidade do imóvel. Ela é apenas voluptuária, ela é para o mero deleite ou recreio. A partir desta classificação, você já pode ter duas certezas em relação às benfeitorias aí, né, no que tange a classificação. A primeira certeza no que tange a classificação das benfeitorias é que não classificamos segundo o valor. Não. Nós não classificamos segundo o valor. Nós classificamos segundo a finalidade. Então, o que me interessa aqui é a finalidade da benfeitoria, não é o valor. Pouco importa o valor investido. A segunda certeza é que a classificação das benfeitorias, ela, na verdade, considerará, senhores, a finalidade dessa benfeitoria. Então, não considero o valor, pouco me importa, e considero a finalidade. Então, aqui fica claro que para você avaliar uma determinada benfeitoria
e a enquadrar na classificação, você tem que ter uma contextualização. Não dá para fazer isso de forma abstrata. Por exemplo, uma piscina. Uma piscina é o quê? É benfeitoria necessária, útil ou voliputuária? Depende. Depende. Se a piscina, amigo, ela foi construída em uma academia de natação, ela é necessária. Porque até onde eu me conste, não é possível você ter um curso teórico de natação. Confere. Já pensou? Aulas de natação, curso teórico. Tem condição, né? Aliás, o meu professor ele tinha uma metodologia bem interessante, Raíssa, de ensinar natação. Eu fiquei até traumatizado de fazer análise com esse negócio depois. A metodologia dele era fácil, né? Ele acreditava que todos nós, desde o ventre materno, já sabíamos nadar, né? Porque a gente fica lá no líquido. Então ele jogava o cara na piscina, né? Ele jogava o cara na piscina e aí a partir dali ele ia desenvolvendo a técnica, né? Negócio meio traumatizador, é verdade, mas funciona, tá? Então, veja você. Piscina em uma academia de natação, benfeitoria necessária. Olha o segundo exemplo. Imagine uma academia de musculação. Cidadão tem uma academia de musculação e nessa academia de musculação ele quer aumentar o leque de produtos. Ele quer botar uma piscina para nessa piscina dar aula de hidroginástica, hidrobike, né, aquela bicicleta dentro da piscina, natação infantil. Pronto, aí é útil, porque ele está aumentando a utilidade da academia dele. Agora, meu amigo, se você mora que nem eu em uma cidade que é um calor miserável, né, que é o que acontece aqui em Salvador, porque aqui em Salvador não faz frio, aqui em Salvador chove, mas frio não faz. Porque até quando chove, tá quente, né? O negócio é um inferno, meu amigo. Estágio pro inferno, né? O cara passa aqui para depois já ir se adaptando ao clima. Mas eu dizia o seguinte, se você mora, que nem eu moro aqui em Salvador, uma cidade muito quente, e você quer ter uma piscina em casa, para quando você chegar, que nem hoje, né? Tô aqui dando aula, hoje é sabadão, por isso que eu estou descaracterizado, né? Tô aqui dando aula, etc. Saí da aula aqui, pô, trabalhei sábado de manhã, cheguei em casa agora, dá um mergulho na piscina, dá uma relaxada, a benfeitoria é voliputuária, porque é para o mero deleite ou recreio. Então, veja você que a classificação das benfeitorias demandará análise das circunstâncias, demandará análise do caso concreto. Temos ainda, para fechar os bens acessórios, as partes integrantes. Partes integrantes são aquelas que integram o bem principal e são necessários ao seu funcionamento, tá? Então, parte integrante integra o bem principal e é necessário ao seu funcionamento. Não dá para você ver aqui, mas aqui em minha frente, tá? Tem dois canhões aqui de luz, ó. Ficam aqui sobre os meus olhos, né? Dois canhões. Você tem um suporte e tem, eu tô contando aqui, 4 lâmpadas, sei lá, em cada um aí, né, desses canhões. As lâmpadas são partes integrantes, porque de nada vale esse canhão de luz sem as lâmpadas, que não vão gerar luz. A lâmpada do abajur é parte integrante. Então, são exemplos de partes integrantes. A lâmpada, ela é o canhão? Não, o canhão é um bem, a lâmpada é outro. Mas ela é uma parte integrante. A pilha do controle remoto. Que adianta um controle remoto sem pilha, né? Não funciona. Então, são partes integrantes, ok? Em relação aos bens acessórios, aplica-se no Brasil o princípio da gravitação jurídica ou espacial. Então, em relação aos bens acessórios, aplica-se no Brasil o princípio da gravitação jurídica ou universal. O princípio da gravitação jurídica ou espacial, né? Alguns chamam também de princípio da gravitação jurídica universal, ok? Para dar todos os nomes aí. Então, o princípio da gravitação jurídica, o princípio da gravitação espacial, ou o princípio da gravitação jurídica universal, enfim. O princípio da gravitação jurídica tem esse nome pomposo, esse nome sim, bonito, né? Mas você seguramente já ouviu falar nele, que é o princípio que defende a ideia de que o bem acessório, em regra, seguirá a sorte do bem principal. O que é verdade, né? O próprio Código Civil nos diz isso no artigo de número 92. O bem acessório, em regra, segue a sorte do bem principal. Segue em regra, porque a manifestação de vontade, obviamente, pode quebrar essa regra geral. Um exemplo aqui para clarear, você lembrar na hora da prova, eu não sei se você já teve a experiência de comprar um carro zero, né? Espero que já tenha tido, se não teve, você vai ter um dia.
Você chega lá na concessionária, senta com o vendedor, ele lhe fala do produto, lhe apresenta lá o portfólio do carro, etc, coisa e tal. E aí você fala, bicho, eu queria ver o carro, né? Olhar o carro, né? Comprar um carro assim só olhando o portfólio não tem condição. Quero ver o carro. Aí esse vendedor geralmente ele pega e fala, tá bom, vamos lá no showroom. Aí ele entra lá no showroom, tem os veículos, né? Ele fala, ó, seu carro é esse aqui. Ele aponta. Mas geralmente o carro do showroom é aquele modelo completão, né? Porque os caras botam lá o que tem de melhor. E geralmente, amigo, você compra um modelo um pouco menos completo. Então o cara fala, seu carro é igual a esse aqui, mas seu carro não vem com. E aí segura, companheiro, que ele começa a depenar o carro inteiro. Seu carro não vem com airbag lateral, o regulador de retrovisor do seu carro não é elétrico, o seu carro não vem com ar-condicionado digital, o seu carro não tem computador de bordo, o seu carro não tem. O que é que ele está fazendo? Quebrando a regra de que o acessório segue o principal. Porque se ele chegasse ali e falasse, o seu carro é esse aqui, eu imaginaria meu carro com todos aqueles acessórios. Então ele tem que quebrar a presunção, ele tem que quebrar essa regra. Compreenderam a situação? Ok? Então, regra geral, o bem acessório seguirá a sorte de um bem principal. A regra geral é essa, mas, apesar desta regra geral, nós temos uma importante exceção. Nós temos uma hipótese em que o bem acessório não vai seguir a sorte do bem principal. Qual é a hipótese? São as pertences. Pertences. Artigos 93 e 94, ambos do Código Civil. Artigos 93 e 94, ambos do Código Civil, são as pertences. As pertenças, regra geral, não seguirão a sorte do bem principal. Se eu compro uma fazenda, a presunção é que o trator não virá junto. Se eu compro uma fazenda, a presunção é que o trator não vem junto, porque o trator é uma pertença. Para que o trator venha junto com a fazenda, amigo, tem que ter lá uma cláusula expressa no meu contrato. É o que o povo diz, comprou a fazenda de porteira fechada. Tudo que estava lá dentro vem junto, aí as pertenças virão. Mas se não tiver essa ressalva, meu amigo, as pertenças não virão. Bens reciprocamente considerados, já foi. Avanço ao terceiro item classificatório, bens públicos e privados. Bens públicos e privados. E a primeira notícia é que é curioso você parar para observar que o Código Civil ele dedica-se a tratar dos bens públicos, né? Porque o Código Civil é um diploma privado, mas ele trata, ele regula acerca dos bens públicos. Lógico. E o critério que o legislador civilista elege no Código Civil para diferenciar o bem público do bem privado está no artigo 98. E é o critério da titularidade. Então está lá. Artigo 98. É o critério da titularidade. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa jurídica que pertencerem. A regra aqui é clara. Se o bem é de titularidade de uma pessoa jurídica de direito público interno, e você já viu comigo quais são as pessoas jurídicas de direito público interno, artigo 41, esse bem é público. Nas demais hipóteses, o bem é particular. Pronto. A regra é essa. A regra é essa. O legislador civilista, vejam senhores, preocupa-se tão somente com o critério da titularidade. A doutrina e a jurisprudência, todavia, criticam o critério. Criticam o critério porque diz a doutrina, diz a jurisprudência, que nada impede que uma pessoa jurídica de direito privado, eventualmente, tenha bens destinados, afetados a uma atividade pública. E que estes bens tenham caráter público. A doutrina e a jurisprudência, portanto, nos informam, enunciado 287 do CJF,
Então, a doutrina e a jurisprudência nos informam, enunciado, eu dizia, 287 do CJF, que o critério da titularidade não retirará do ordenamento jurídico análise do critério da afetação, também chamado de destinação. Então, o critério da titularidade não retira do ordenamento jurídico análise do critério da afetação, também chamado de critério da destinação. Então, na sua prova, você deve ter muito cuidado. Se a prova pergunta de acordo com o Código Civil, você responderá de acordo com o Código Civil, o critério da titularidade. Se o bem pertencer a uma pessoa jurídica de direito público interno, ele é público. Se o bem pertencer a qualquer outra pessoa jurídica, ele é privado. De acordo com a doutrina e com a jurisprudência, o critério da titularidade não retirará a possibilidade de se analisar a destinação ou afetação, sendo possível, eventualmente, que um bem de titularidade de uma pessoa jurídica de direito privado, por ser afetado, por ser destinado a uma atividade pública, seja reconhecido como um bem público. Os bens públicos admitem classificação. O artigo 99 do Código Civil os divide em 3 categorias. A primeira categoria são os bens de uso comum do povo. Rios, mares, estradas, ruas e praças. Beleza? É a primeira categoria. Segunda categoria são os bens de uso especial. Bens de uso especial, que são aqueles afetados, destinados ao funcionamento de um órgão público. São os edifícios ou terrenos, diz aí o inciso, destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive as suas autarquias. E a terceira classe aí são os bens dominicais. Bens dominicais, que é o que restar, é o que sobrar. É o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma destas entidades. Então, tem um bens de uso comum do povo, rios, mares, estradas, ruas e praças. Bens de uso especial, aqueles afetados, destinados ao funcionamento de uma determinada repartição, de um determinado órgão público, o prédio onde funciona o fórum, o prédio onde funciona a prefeitura e assim por diante. E eu tenho os bens dominicais. Os bens dominicais, que são aqueles, senhores, que restam aí, são os demais bens que são objeto de patrimônio da pessoa jurídica de direito público, enfim, seja por força de direito pessoal ou seja por força de direito real. Ok? Esta aí é a classificação dos bens públicos. Mas vem cá, por que é tão importante você saber se um bem é público ou privado? Né? Por que é tão importante sabermos se o bem é público ou privado? É importante sabermos porque o bem público ele tem um regime jurídico diferenciado. Bem público tem um regime jurídico diferenciado. Por quê? Porque o bem público, artigo 102 do Código Civil, a súmula eu sempre erro o número, viu? Mas é uma destas duas aqui, ó. Súmula 340 ou 341 do STF, mas diz exatamente o que está no artigo. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Bem público não está sujeito a uso capião. Não. A gente costuma dizer na doutrina que o bem público ele é imprescritível. Ele não está sujeito, eu dizia, a uso capião. Ok. Seguindo ainda aí na classificação. Os bens públicos são inalienáveis. Inalienáveis, mas cuidado. Cuidado. Cuidado porque quando eu digo que os bens públicos são inalienáveis, eu estou, na verdade, a me referir aos de uso comum do povo e uso especial, enquanto conservarem esta qualificação. Então, o bem público de uso comum do povo, o bem público de uso especial, enquanto conservarem esta qualificação, são inalienáveis. Eles são inalienáveis. Tá? Já os dominicais, artigo 101, podem ser alienados, observados as exigências da lei especial. Então, uso comum do povo e uso especial são inalienáveis, enquanto mantiverem essa qualificação, e os dominicais poderão ser alienados desde que observado lá o procedimento da lei especial. Nada impede que você pegue um bem de uso comum do povo ou um bem de uso especial,
desafete esse bem, o tornando dominical, e depois realize a venda. Mas ele tem que ser dominical. Ainda aí, nas informações relevantes sobre esse regime diferenciado do bem público. Vem cá, o bem público, ele pode ter o uso cobrado? Será que é possível cobrar uma retribuição para o uso do bem público? É. Artigo 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou oneroso, retribuído, conforme foi estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. Então, se eu tenho lei prévia, se há legislação prévia, é plenamente viável, plenamente possível que o uso do bem público seja retribuído, que o uso do bem público seja oneroso. Me recordo aqui, por exemplo, de taxa ambiental que é cobrado em Fernando de Noronha. Chega lá em Noronha, você tem que pagar uma taxa ambiental para fazer o uso daquele bem público. É praia, né? É ilha, mas você paga, porque é uma política de desestímulo, é um valor que se reverte para a própria ilha, inclusive a taxa é progressiva, a partir do 7º dia, salvo engano, essa taxa aumenta de valor para desestimular as pessoas passarem largo período em Fernando de Noronha, porque quanto mais tempo você passa, mais você degrada, né? No início você fica mais preocupado, depois você vai meio que se habituando. Então, há um uso retribuído. É ilegal? Não. Tem lei prévia, tá valendo. Para fechar a questão dos bens, eu lhe pergunto: sociedade de economia mista e empresa pública, bem público ou privado? Boa dúvida. Sociedade de economia mista e empresa pública são pessoas jurídicas de direito privado. São pessoas jurídicas de direito privado. São regidas pelo Código Civil. Artigo 41, parágrafo único. Então, são pessoas jurídicas de direito privado regidas pelo Código Civil. Tá. E seus bens? Seus bens são o quê? São públicos dominicais, em regra. Apesar de serem pessoas jurídicas de direito privado, os seus bens são públicos dominicais, é o que me diz o 99, parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado a estrutura de direito privado. Aí. São públicos dominicais. Ok. A doutrina e a jurisprudência diz que, na verdade, o que vale é a afetação ou a destinação. Você há de verificar se aquela sociedade de economia mista, se aquela empresa pública, se aquele bem da sua titularidade, da sua propriedade, está afetado ou não, destinado ou não a um serviço de ordem pública. Ok? Encerramos então o tema bens jurídicos, mais um dever de casa para ti, tá? Bens jurídicos. E na aula que vem, nós retornaremos com a teoria do fato, ato e negócio jurídico. Para mim, como sempre, foi uma alegria, um prazer estar aqui na aula de hoje. Espero que você tenha gostado do nosso encontro aí em casa e espero revê-los em breve no nosso próximo encontro. Até mais!